Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Vamos entrando aí, vai convidando a turma a sentar aí na mesa. Nós temos um maná fresco do céu nessa noite. O Senhor está fazendo como lá no Egito, no deserto, quando Ele mandava o maná na porta da tenda. Hoje Ele está mandando na nossa casa, na nossa mesa, né? Temos sido alimentados nesse tempo de deserto, né? O Senhor tem cuidado de nós. Andresa, Paulo Thaís, Cíntia Arlene, vamos nos achegando, convide os demais, né? Vamos cultuar o nosso Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muito privilégio, um tempo muito precioso, né? E nós não podemos deixar de aproveitar, né? Essa é a nossa parte. O Senhor está fazendo a dele e nós devemos fazer a nossa, né? Olhar com os olhos dele. Deus não perdeu o controle, Ele é absoluto, Ele é Senhor. E hoje nós podemos não entender, mas chegará o dia que nós entenderemos todo o propósito de todas as coisas, né? Então, abre o seu coração nessa noite, deixa Deus falar com você. Sei que desde amanhã, né, nós tivemos uma visitação muito boa no spoiler publicado no Face da igreja, e o tema, o propósito dele é exatamente esse: despertar interesse. O que vai ser falado em cima desse tema, né, do enquanto isso, que é o tema dessa noite. Então, sabe, vem com essa expectativa. A expectativa é fome de comer o que vai acontecer, o que vai ser falado, que Deus vai ministrar sobre esse assunto. Tem muito a ver enquanto nós estamos dentro de casa, enquanto nós não podemos fazer o que gostamos, enquanto nós não podemos ir e vir, enquanto isso, o que fazer, né? Amém? Queria te convidar, né, enquanto os demais vão chegando, queria ler para nós nessa noite, queria te convidar a abrir aí o Salmo 127, salmo muito conhecido, bem curto, mas muito propício para esses dias. Deus falou muito comigo hoje pela manhã. Eu vou ler todos os versículos, que são só 5, mas muito mais no primeiro. Diz assim a palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém, irmão? Mas principalmente o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quanto isso é verdade nesses dias na nossa vida, para nós que cremos, né? E que estamos sendo despertados para mergulhar nisso. Se o Senhor não edificar a casa, nós estamos impedidos de edificar. Alguns perderam o emprego, outros estão com as empresas fechadas, e é um tempo de mergulhar nessa palavra e experimentar, provar essa palavra, que o Senhor edifica e que Ele dá para nós enquanto dorme, enquanto nós estamos em quarentena, enquanto nós estamos em isolamento, enquanto nós não estamos produzindo na capacidade nossa, na força do nosso braço, Ele nos dá. Sabe, nós temos ouvido testemunhos dos irmãos da igreja, alguns seus ramos de negócio que eles estão podendo trabalhar, que eles estão espantados com os milagres, né? Um milagre, num tempo de seca de 3 anos e meio sem chuva, uma gota d'água é milagre, irmão. Nós vamos ter olhos para ver isso. Então hoje o cuidado de Deus, só de não faltar nada na minha casa e na sua casa, é Deus nos dando, é Ele edificando, é Ele construindo, é Ele nos dando enquanto nós estamos parados. Creia nisso. Amém? Que Deus possa, nesse instante, preparar o seu coração para receber essa semente. A semente da palavra dEle. A semente que Ele dá instrução para ela e diz que não volta para Ele antes de cumprir o propósito que Ele designou para ela. Então é melhor você pegar essa semente e deixar ela florescer tudo que ela precisa florescer na sua vida. Então ela vai ficar aí dentro do seu coração
plantada, esperando você permitir que ela floresça. Viu? Deus te abençoe e que o Senhor possa falar conosco abundantemente através do nosso irmão, do Renato, que vai ministrar a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Que bom aí que vocês estão nos acompanhando, né? Muito bacana. Queria que vocês preparassem a Bíblia de vocês aí no livro de Filipenses, no capítulo de número 3. Até que vocês buscam aí Filipenses, capítulo 3, nós vamos orar, tá? Para que a gente comece aqui a nossa mensagem, a nossa live, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Então busquem aí Filipenses, capítulo de número 3, ok? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos esse culto, Pai, na Tua presença. Sei, Deus, que muitas pessoas estão doentes, algumas pessoas oprimidas, outras pessoas depressivas. Toca, Deus, agora, nesta noite. Não porque o Renato está orando, mas no poder do Teu nome. No poder do nome de Jesus. Liberta agora. Tira as escamas dos olhos. Tira agora, Deus, os tampões dos ouvidos. Sim, ó Deus. Quebra as cadeias, quebra as prisões. E liberta agora, no poder que há no nome de Jesus. Sim, ó Deus. Toda enfermidade, toda dor espiritual, física, nós ordenamos, saia agora, no nome do Senhor Jesus, e não volte mais. Sim, ó Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém? Creia, é o poder do nome de Jesus, esse nome que cura, que liberta, que sara. Sim, ó Deus. É Ele que tem todo o poder e é através dele e por Ele que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Amém. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Para você que abriu o livro de Filipenses, capítulo de número 3, nós vamos falar aqui sobre Paulo. Paulo foi questionado, né? E aí ele responde o questionamento, dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. É Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ok? Vamos ler o 12 e o 13 aqui novamente, tá bom? 12. Não que eu já tenha alcançado, que eu seja perfeito, Aleluia. Paulo está dizendo, mas eu prossigo para alcançar aquilo que me foi também preso por Jesus Cristo. O 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, tempos em que pessoas dizem para nós: não saiam de casa, coloque máscara, faça isso, faça aquilo, né? A gente tem ouvido tantas vozes, mas eu quero lembrar a você que nós estamos na terra, mas nós somos cidadãos do céu. A nossa origem é o céu. O Senhor gerou as nossas vidas. Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo, do Deus Criador do céu e da terra. Ele criou a minha vida e criou a sua vida. Ele já tem uma história para você.
uma história para o pastor Humberto, uma história para a pastora Raquel, uma história para cada um de nós. Nós estamos nessa terra com o propósito de reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele veio em terra, em carne, e morreu na cruz do Calvário, tomando sobre si todas as dores, iniquidades, transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Nós temos que confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Ele veio e morreu, mas também ressuscitou. Ele tem a chave nas suas mãos, na morte e da vida. Aleluia. Ele tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, ao qual tudo que existe está sujeito ao nome do Senhor Jesus. Este nome que tem o poder sobre todos os nomes. Jesus Cristo. É esse o motivo pelo qual nós estamos nessa terra. Nós somos gerados de Deus, gerados em Deus. Nós não escolhemos o Senhor Jesus, mas Ele nos escolheu a nós. Assim diz a palavra do Senhor. Nós somos escolhidos, lavados pelo seu sangue. Paulo, quando ele é questionado, ele diz, olha, não que eu seja perfeito, não julgo que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Qual que é o exemplo de Paulo? Qual que é aquilo que ele busca para viver na terra? O exemplo dele é Jesus. Aleluia! Se nós pensarmos friamente, Paulo teve uma conduta de destruição dos cristãos. Paulo, ele tinha todos os motivos para fazer o contrário. Mas quando Jesus entra na vida dele, a vida dele é transformada. E é isso que eu estou nesta noite te convidando, irmão, a ter uma vida transformada. Transformada não pelo Renato, não pelo Ministério Comunidade Ágape, não pelo pastor Humberto, mas transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que pode quebrar todas as cadeias, que pode quebrar todas as prisões, que pode te libertar dos vícios, aleluia, que pode te libertar de todo o mal e ainda pode te dar salvação, que vai fazer você voltar para o céu, aonde é o seu lugar e o meu lugar. Aleluia. Deus gerou as nossas vidas. Nós não somos nascidos do acaso. No Salmo 119 diz que o Senhor, ainda quando nós éramos uma substância informe, um líquido, Deus já conhecia a minha e a sua história. Deus diz na sua palavra que o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Ele diz que conhece os nossos nomes. Ele diz no Salmo 119 que antes que as palavras cheguem na minha boca, Deus já conhece. Ele diz no Salmo 119 que ainda que a minha boca fale palavras lindas e maravilhosas, Ele conhece a intenção do meu coração. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Se você acha que Deus perdeu o controle de tudo, não chore mais, não se lamente mais. Vá para os pés daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que te fez reino e sacerdócio, aleluia, nessa terra. Vai para os pés daquele que pode mudar a sua história, abrir os céus para você. Entenda, irmãos, muitas pessoas estavam desempregadas. E por causa da pandemia, sabe o que eles estão fazendo? Máscaras para vender, dentro das suas casas. Gerou uma oportunidade para essas pessoas. É verdade. Então existe um jargão aí no mercado
que enquanto algumas pessoas choram, outras pessoas vendem lenço. O que você está fazendo, meu irmão? Você está chorando ou você está vendendo lenço? Você está com um limão na mão, dizendo que ele está azedo? Ou você está fazendo uma limonada dessa oportunidade? Entenda, irmãos, muitos mercados novos nasceram por causa da pandemia. E Deus pode fazer isso comigo e com você. Exatamente. Ao invés de nós reclamarmos do que está acontecendo, nós podemos usar a nossa boca para pedir para Deus um direcionamento, uma nova estratégia, uma nova direção. Eu tenho amigos que produzem e não tem mais como produzir, precisa aumentar a produção, porque a demanda está grande. Aleluia. De máscaras, de produtos de álcool, por exemplo, né? Máquina agrícola. Máquina agrícola é um novo mercado. Olha só, como eu estou no mercado, eu estou na rua, eu recebi uma ligação de São Paulo, um parceiro, dizendo que precisa de toneladas de açúcar. O que quer dizer? Ele vai exportar esse açúcar. Alguns produtos estão sendo liberados para exportação. O açúcar entra na linha de alimentos. E eles pediram toneladas de açúcar para mandar para o exterior. Olha só, enquanto algumas pessoas choram, outras pessoas vendem lenço. Então você pode mudar a sua história nessa noite, meu irmão. A palavra de Deus nessa noite, ela é de ânimo, ela é de exortação, ela é, olha, irmãos, chacoalhe a poeira e olhe, siga para o alvo que é Cristo. Olhe para frente. Jesus tinha um propósito, ele nasceu com um propósito. Eu e você nascemos com um propósito. Qual era o propósito de Cristo? Ele já nasceu com esse propósito: morrer na cruz do Calvário, levando sobre si todas as dores, iniquidades e transgressões de toda a humanidade. Ele já nasceu com um propósito, e eu e você nascemos com um propósito. Mas enquanto isso, enquanto Jesus não ia para a cruz, enquanto isso, Jesus fez milagres, transformou a água em vinho, multiplicou o pão e o peixe, alimentou multidões, curou leproso, curou cego, curou a mulher do fluxo de sangue. Olha quantos milagres. Enquanto isso, enquanto está acontecendo a pandemia, o que eu posso fazer? Eu tenho escolha. Eu tenho escolha de ficar dentro de casa mesmo, reclamando, blasfemando, murmurando, chorando, ou eu tenho escolha de fazer algo diferente. Eu tenho escolha de mudar a minha história. Aquele povo que foi para o deserto, Deus, através de Moisés, liberta aquele povo da escravidão. E eles vão para o deserto para andar 40 dias. E eles começam a murmurar e reclamar e rodear montanhas. E então Deus deixa eles 40 anos por murmuração, por reclamar, por amaldiçoar. O poder da vida está na nossa língua. Quando Deus olha para Ezequiel, ele disse: Ezequiel, o que você vê aqui? E Ezequiel disse: eu vejo um monte de ossos. E olha como é a visão de Deus. Ezequiel então profetiza, usa sua boca, usa sua língua, profetiza. Cada osso ao seu osso, e os ossos se juntaram. Agora profetiza nervos, carne, pele, e então profetiza que o vento venha e torne a vida. Enquanto isso, irmãos, a nossa visão está limitada. A nossa visão está
dentro da nossa limitação humana. Enquanto nós estamos limitados, enquanto nós continuamos no nosso mundinho, Deus está dizendo: busque a mim e responder-te-eis. E mostrarei a vocês coisas que os seus ouvidos não ouviram, os seus olhos não viram e nem desceu no coração do homem. O Senhor está dizendo: clame a mim. Vamos ler esse versículo comigo, irmãos? Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 25 a 31. 1 Coríntios 1, busca aí na sua Bíblia. No versículo de número 25 a 31. Vamos comigo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que as dos homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi dado por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Vamos ver de novo 30. Mas vós sois dele. Lembra no começo da mensagem o que eu disse? Nós somos criados em Cristo. Aleluia. Nós somos criados em Deus. Vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Para nós, eu e você, pastor Humberto, pastora Raquel, para nós, foi feito por Deus sabedoria. A palavra diz que a todos, quando pedem sabedoria, ele dá deliberadamente, ou seja, ele dá sem limites. Ele dá o quanto você pedir, o quanto você buscar sabedoria. Deus te dá livremente, deliberadamente. E justiça, e santificação, e redenção. Entenda, irmãos, que para nós sermos como Paulo, termos como exemplo Cristo Jesus, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos constantemente clamar pelo perdão dos pecados, porque a palavra diz que nós pecamos o tempo todo, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, seja através de pensamentos, através dos olhos, dos ouvidos, das palavras, da intenção do coração. A palavra diz que nós somos pecadores, sabe, pecados ocultos, que às vezes para mim, para você pode não ser pecado, mas para Deus é. Então aquele que tem Cristo como exemplo se santifica todo o tempo, se desvia da aparência do mal, constantemente busca a santificação. Aquele que quer estar na presença de Deus, quer estar como Cristo sendo o seu exemplo, está sempre buscando a santificação. Paulo diz: não que eu seja perfeito, mas eu estou buscando aquele que é perfeito. Por isso eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. O alvo era Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu queria falar para vocês sobre Davi. Davi, ele estava apacentando as ovelhas. Enquanto Davi apacentava as ovelhas,
Samuel foi levantado por Deus para ungir o novo rei. E ele lá apacentando as ovelhas. Enquanto ele estava apacentando as ovelhas, Deus via ele ali no pasto, cuidando das ovelhas. Deus via a intenção do coração de Davi. Entenda que foi Deus que escolheu Davi, não foi Davi que escolheu Deus. Foi Deus que chamou Davi para ser rei, não foi Davi que falou, eu quero ser rei. Olha que mistério, irmãos. É Deus que te chamou, é Deus quem te capacitou, é Deus que te colocou onde você está, na sua função em casa, na sua função na empresa, no trabalho, onde você está. É Deus que te capacitou. Sabe aquelas coisas que a gente faz com os pés nas costas, como diz o ditado popular, com tanta facilidade que a gente faz no piloto automático, a gente nem percebe que está fazendo? É o talento que Deus te deu. E Deus diz que deu talentos para todos, ninguém ficou sem talento. Ninguém ficou sem talento. Deus deu para talentos 1 talento, deu 3 talentos e deu 5 talentos. Mas ninguém ficou sem talento. Então Deus te capacitou para isso, irmãos. Ele te chamou, ele chamou Davi e disse, Davi, você está aí apacentando as ovelhas do seu pai, então agora eu vou te chamar para que você esteja aqui como rei. Enquanto isso, mesmo Davi sendo ungido rei, ele demorou um período ainda até que Saul não fosse mais rei e ele entrasse no reinado que Deus teve um enquanto isso, o honrou. Mesmo já rei. É o enquanto isso. E mesmo depois rei, ele teve o enquanto isso. Entenda que enquanto eu vou fazendo novas coisas. Enquanto eu não alcancei o alvo proposto, eu vou fazendo outras coisas. Entenda que vou voltar nas máscaras aqui porque é o momento. Enquanto a porta de emprego não abre, eu vou fazendo máscaras para vender de uma em uma. Enquanto isso, enquanto eu não estou fazendo o que eu de fato quero fazer, eu vou fazendo o que eu tenho em minhas mãos para fazer. É o que Deus achou em Davi. Deus achou um homem segundo o seu coração, porque ele cuidava das ovelhas do pai com zelo. No meio do período, sem ninguém ver, sem ninguém olhar, sem que tivesse aplausos, ele matou leão para proteger as ovelhas. Ele matou urso para proteger as ovelhas. Sem o aplauso, sem que ninguém estivesse vendo, sem mostrar para ninguém, mas Deus em secreto sonda e conhece o seu coração. Aleluia. Não tem nada que fique oculto da presença do Senhor. Deus conhece as intenções do seu coração, ainda antes que as palavras cheguem em minha boca. O Salmo 119 diz que Deus já conhece e sonda as intenções do meu coração. Então, irmãos, enquanto Davi não chegou no trono, enquanto Davi não estava no lugar que Deus queria para ele, ele foi fazendo outras coisas. O que eu quero dizer para você, irmão, às vezes você não está no emprego dos seus sonhos, às vezes você não está fazendo o que você colocou no seu coração que você quer fazer, mas enquanto isso, faça o seu melhor. Não para como quem faz para o homem, não esperando aplausos, não esperando reconhecimento humano, mas faça como se estivesse fazendo para Deus, com excelência, com dedicação, com amor, porque Deus te recompensa no secreto. Aquilo que você acha que nenhum homem está vendo, o Senhor está vendo. E Ele pode te honrar. Ele pode te recompensar. Ele pode te exaltar desde o monturo. Neemias era copeiro do rei.
Ele era um homem que experimentava as comidas. Se tivesse uma comida envenenada, Neemias morria. Ele era copeiro do rei. Ele experimentava para que depois o rei comesse, para que não tivesse veneno nas comidas. E então ele recebe uma notícia que os muros estão destruídos, que as suas cidades e os seus pais estavam sendo envergonhados. Sabe o que Neemias fez? Pediu ao rei: rei, eu sou seu copeiro, eu não sou mestre de obra, eu não sou pedreiro, eu não sou guerreiro, eu não sou nada disso, eu sou copeiro do rei, mas eu não me conformo com essa situação de uma cidade destruída. Eu não me conformo com a terra que eu nasci, a pátria que eu nasci, estar sendo destruída, saqueada, os meus pais envergonhados. Eu estou aqui no seu palácio, rei, estou protegido, mas os meus não estão. Me deixa aí. E o rei dá carta para Neemias. E Neemias vai, conversa com todo mundo e os muros começam a ser reconstruídos. E então, no meio do caminho, enquanto os muros estão sendo reconstruídos, vem uma carta do inimigo, a carta de Senaqueribe, dizendo: olha, você vai ser atacado, você não vai prosperar, você não vai conseguir. Sabe o que Neemias faz? Olha, Senaqueribe, eu não quero saber a tua opinião, eu vou fazer. A convicção, o intento de Neemias de saber que ele não era capaz e que ele não estava fazendo com a sua própria força, mas que ele foi levantado naquele momento por Deus para fazer algo novo, algo diferente. E então Neemias reconstrói os muros e as cidades estão reedificadas. Monturo era o lugar do lixão. O lixão é o lugar onde está coisas que não podem ser aproveitadas, mas coisas que podem ser aproveitadas e recicladas. Então Deus levanta a partir do monturo aquilo que os homens te falou, que você não tem mais valor, que não tem mais jeito. E aí então Deus te tira do monturo e fala assim: tem jeito sim. Aleluia. Eu vou reciclar. Eu vou pegar esse vaso quebrado e vou fazer um vaso de honra. Aleluia. Deus pode fazer isso com a sua vida, meu irmão. Creia nisso. Creia nisso. Olha só alguns exemplos de enquanto isso. Jacó vai para a casa do seu tio Labão. Chega lá, ele se apaixona por Raquel. E aí então o tio fala: você vai trabalhar 7 anos. E desses 7 anos eu dou Raquel para você em casamento. Um homem apaixonado fica cego. E ele trabalhou 7 anos. Então o tio dele, Labão, embebeda Jacó. E ao invés de dar Raquel, dá Lia para ele em casamento. Porque primeiro tinha que casar a filha mais velha. Quando Jacó volta em si, ele fala: não casei com a mulher que eu amo, com a mulher que eu estou apaixonado, eu casei com outra. Aí então Labão falou para ele: você vai trabalhar mais 7 anos para que eu te dê Raquel. Enquanto ele não alcançou o seu alvo, que era Raquel, ele não deixou de perseverar. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos um alvo, mas nós desistimos no meio do caminho. Eu estou dizendo para você, irmão, não que você desista do seu alvo, mas faça outras coisas no enquanto isso, até que você alcance o seu alvo, até que você prossiga para o alvo e alcance aquilo que você deseja, que você determinou na sua vida. Deus é poderoso para te dar. Ele jamais faria você sonhar com algo que você não é capaz de realizar. O nosso Deus não brinca. O nosso Deus dá sonhos
e os faz realizar. José sonhou, e os sonhos de José incomodou seus irmãos. Ele sofreu um processo. Ele cuidou da casa de Potifar, ele foi para a prisão injustamente, ele cuidou de outras coisas, até que um dia Deus então usa ele para interpretar um sonho e ele vai para aquilo que Deus chamou ele, comissionou ele para fazer, que é ser governador. Então Deus quer que você esteja em lugares altos. Deus quer que você voe com asas como as de águias. Deus quer que você esteja por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Mas entenda que enquanto isso, faça o seu melhor. Faça o que vier em sua mão com diligência, com capacidade, com sabedoria, com zelo, com cuidado. Será que se José tivesse feito as coisas tudo de qualquer jeito, tivesse interpretado um sonho de qualquer maneira, será que ele chegaria a governador? Entenda, irmão, Deus quer te colocar em lugares altos. O nosso Deus não brinca, não dorme. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus pode mudar essa chave agora. Deus pode mudar essa história agora. O mercado volta a aquecer, empregos abertos, sobrando emprego de pessoas e a economia aquecida. Deus pode mudar o cenário, pode mudar o céu agora, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o Brasil, sobre a nação. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Creia que Deus pode mudar essa história. Não professe essa derrota, não professe, não murmure como o pessoal murmurou lá caminhando 40 anos no deserto. É verdade. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. As portas serão abertas para você. E enquanto isso, prossiga para o alvo. Creia, clame o Senhor, busque o Senhor todo o tempo, sem cessar. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco aí de tudo que eu acabei aqui me empolgando, ministrando e falando sobre a palavra, o quanto Deus pode mudar e transformar. Por favor, pastor, fala conosco aí também. Mas é isso mesmo. Eu ministrei aqui uns dias atrás a respeito da pesca maravilhosa, e você falando aí, ministrando sobre esse tema. Jesus passando ali por aquela praia, ele vê aqueles homens desistidos, né, da função, porque não pescaram nada a noite inteira, mas eles, antes de ir para casa, eles estavam lavando as redes. E olhando para tudo isso, para esse tema dessa noite, talvez se eu tivesse, você, né, na nossa humanidade vendo, desistiram, vão fechar a empresa da pesca. E eles estavam dizendo assim, nós estamos lavando porque amanhã nós vamos voltar. Sabe? Então é a visão do enquanto isso. Enquanto o dia vai clarear, amanhã à noite chega a hora de pescar, eu vou lavar a rede, vou te pendurar, porque ela tem que estar pronta, porque eu tenho que estar pronto para a nova oportunidade. O enquanto isso serve para isso. O enquanto isso é eu sair de um lugar do A, chegar no lugar B. Mas nesse intervalo, enquanto a caminhada, enquanto eu não chego no B, eu tenho que ir fazendo o que me pode ser feito, o que é preciso ser feito, com a melhor qualidade, com o maior empenho. Eu preciso estar pronto. Porque Deus vai usar pessoas ocupadas, pessoas comprometidas. Deus não vai colocar ninguém em lugar alto, em lugar de oportunidades que Ele abre, de chaves que Ele vira, pessoas sem compromisso. E aonde nós somos testados? No enquanto isso. Enquanto eu não faço o que eu gosto, enquanto eu não faço o que eu quero. Olha, eu tenho um diploma na mão, eu formei, eu queria ter um consultório, eu queria ter um gabinete pronto, uma sala pronta, e eu não tenho. Enquanto isso, se precisar que eu faça outras atividades, fora até do meu diploma,
para mim, mas o meu alvo é ter a sala e exercer o diploma que eu tenho. Enquanto isso, eu vou fazendo, na habilidade que Deus me deu, no talento, na porta que se abre, e na hora certa, aquela porta se abre e eu estou pronto. O problema é que nós não estamos prontos muitas vezes. Nós vemos hoje, mesmo na crise, nessa, em qualquer outra crise, tem muita gente desempregada. O Brasil estava antes da crise com 11 milhões de desempregados. E tem muita empresa precisando de gente para trabalhar. Mas não estão qualificados, porque no enquanto isso desistiram. Porque no enquanto isso se acomodaram. No enquanto isso não praticou nada, não fez nada. Estou esperando acontecer. Não vai acontecer, irmão. Eu preciso, no enquanto isso, é a hora do meu maior vigor, do meu maior empenho, da minha maior dedicação. Por quê? Porque isso alimenta, isso me traz condição de eu chegar onde eu quero. Porque se eu não me alimento no enquanto isso, se eu não produzo no enquanto isso, eu nunca chego no lugar. Eu nunca chego do outro lado. Então, eu não posso desistir nunca. Eu preciso entender que tudo é um processo. E deixa eu te falar uma coisa. Renato citou aqui vários textos bíblicos. Deus, Ele te dá o sonho. Ele te mostra o propósito. Ele te chama. Ele te dá dons, Ele te dá talento, Ele te dá sabedoria, Ele te dá os recursos na medida dele. Mas Ele não te conta o caminho do processo. Porque senão a gente nem quer a benção. A gente não quer nem sonhar com aquilo lá. José, para ser governador, foi escravizado, jogado na cisterna, foi abandonado pelos seus irmãos, ficou 12 anos na prisão, e revelou o sonho daqueles que ele interpretou, e eles abandonaram, virou as costas para ele, mas no momento, enquanto isso, a Bíblia de José é um exemplo do enquanto isso. O tempo todo, o texto diz que Deus era com ele. Deus é com ele. Deus é com ele. Ah, mas ele está preso, mas Deus é com ele. Ah, mas abandonaram ele aqui, mas Deus é com ele. Deus é com ele. E no momento certo, Deus virou uma chave e disse, chegou o momento. Porque no enquanto isso, você não me negou, você não me abandonou. Aonde José chegava, ele dava o seu melhor. Ele administrou o calabouço da caverna lá embaixo, ele que mandava. Ele comandava tudo lá, porque no enquanto isso ele fazia excelência, com excelência. Enquanto nós estamos nesse tempo de dificuldade, o que você está fazendo? Esse é o nosso enquanto isso. Essa palavra é muito propícia para esses dias. Ela tem que mexer com a nossa estrutura. Se você está parado, acomodado, o medo te paralisou, não permita, irmão. É isso que o mundo que jaz no maligno quer fazer conosco. Mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é criado em imagem e semelhança de Deus. Nós podemos realizar e fazer. Então, não pare. Se você parar, sua tendência é retroceder. A abertura da mensagem foi do apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo. Deixa eu deixar aqui uma palavra para você. O livro de Hebreus, capítulo 12, fala desse alvo. Fala que nós estamos numa corrida. E nenhum corredor para no meio. Você está numa maratona. E sabe mais de uma coisa? Deus colocou naquela arena a nuvem de testemunhas. Todas essas que o Renato citou aqui e as que ele não citou que estão na palavra. E sabe o que eles estão falando lá? Nos incentivando. Não para, vai. Você está no enquanto isso, mas você vai chegar na linha de chegada. Você vai cruzar o ponto final. Persista, não desista. Já está chegando. E eles o tempo todo na arquibancada nos incentivaram. E por outro lado, esse mesmo texto diz que o inimigo, o mundo, as vozes tentam criar embaraço. Embaraço para nos retardar, para nos fazer tropeçar, para a gente desistir no enquanto isso. Mas há um incentivo. Deus quer que a gente cruze a linha de chegada. Amém, irmão? Olha só, só para testificar essa palavra, eu tinha separado um texto. Amém. Tá? Abra conosco aí 1 Coríntios, capítulo 9. Abra aí, pastor, o senhor vai surpreender agora. Agora o senhor vai surpreender. 1 Coríntios 9, lê a partir do 24 até o 27, pastor. Aleluia. O senhor vai surpreender agora.
1 Coríntios 9, 24, irmãos, marca aí na sua Bíblia. Marca aí, irmãos. Ó, acabou de falar, eu tinha esse texto marcado. Olha bem, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes do ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmão, que palavra. Não precisa falar mais nada. E olha, o atleta, o paralelo aqui, né, que Paulo escreve aqui, falando do atleta, porque o atleta, ele tem um sonho, ele quer ganhar a Olimpíada. Enquanto muitos estão no lazer, ele está treinando. Enquanto muitos estão passeando, ele está treinando. Ele se prepara para comida balanceada, tudo. Exercícios rigorosamente. Ele se priva de muita coisa, né? Das amizades. Tem que dormir 8 horas no mínimo. Mas o que é esse preparo? É o enquanto isso. É o enquanto isso. E ele faz isso para algo corruptível, porque ganhou um prêmio. Amanhã isso aqui enferruja, perdeu o valor, ninguém lembra. Mas nós estamos numa corrida pelo... E é um tempo de corrida. Talvez lá 100 metros, 200 metros, gera lá menos de 1 minuto uma corrida. Só que ele se preparou para aquilo, às vezes, a vida inteira, para ele correr 30 segundos. É verdade. Como o Usain Bolt, para correr 30 segundos e chegar em primeiro lugar. O pastor falou isso, testificou no meu coração, porque eu tinha esse texto para falar. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês: cada um desses corredores tem uma raia, ou seja, ele tem um espaço determinado, ele tem algo que direciona ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia fala no livro de Lucas sobre aquele que põe a mão no arado, não olhar para os lados, porque se ele olha para os lados, ele sai da linha. E então ele perde o foco, ele perde a direção do que ele quer. O corredor de Fórmula 1, por exemplo, ele não pode ficar olhando no retrovisor o tempo inteiro. Ele tem que olhar para frente. É para frente que ele determina a sua vitória. O nadador, ele precisa da sua raia, que o dê direção. Exatamente. Então, olha, como um corredor, como um atleta, prossigamos para o alvo. A preparação é o enquanto isso. A preparação é o enquanto isso. O pastor falou do corredor, do atleta. Eu tinha esse texto preparado, achei que não daria tempo de compartilhar com vocês, mas enquanto isso, se prepare. O enquanto isso é o preparo, né? Se prepare. Sabe, eu tô velho para estudar? Não tá, irmão. Eu tô velho para aprender algo novo? Não está, irmão. Você pode aprender algo novo. Você deve aprender algo novo. Ao invés de gastar tempo o dia inteiro na televisão, pega um livro que vai te mostrar uma nova visão, que vai te mostrar uma nova oportunidade, Exatamente. Que vai te abrir o seu entendimento. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Nós lemos aqui agora, Deus vai te capacitar, meu irmão. Saia desse marasmo, saia da depressão, manda embora agora. A sua vida pode mudar e você vai mudar, meu irmão. Depende de você. Cristo já levou sobre si todas as dores, todas as iniquidades e transgressões. Isso significa que Cristo levou sobre si a depressão, o seu fracasso. Deus está dizendo para você: eu tenho uma nova história para você. Exatamente. Não desista. Não desista. Eu te amo, filho amado. Eu te chamei, filho amado. No meio das malhadas eu te chamei. Eu te chamei aonde você nem mesmo imaginava, quando você ainda era um líquido, uma substância informe.
eu já conhecia você, eu já sabia o seu nome, eu já sabia a sua história, meu filho, minha filha. Eu te amo, Jesus está dizendo. Você é amado de Deus, amado de Deus, amada de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado por esse momento juntos. Muito obrigado por ter emprestado o seu coração, o seu ouvido. Essa palavra é a palavra de Deus. Ela caiu em terra boa, em terra fértil. Eu sei que essa palavra vai prosperar na sua vida. Aleluia. Eu creio nisso, irmãos. Deus cure a sua vida por completo. Te tire dessa rodear montanhas. Te tire desse ciclo de reclamação e te coloque um novo cântico nos seus lábios, meu irmão. Palavras de vitória sobre a sua boca. Creia na esperança contra a esperança. Abraão, com 100 anos, Deus disse: você vai ter um filho, você vai ser pai de multidões, você vai ser Abraão. Sara, a mulher dele, já era velha, riu. Então não é possível. Coisa louca. Deus quer mudar a sua história, meu irmão. Deus quer honrar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer colocar você em lugares altos. Mas você precisa tirar do seu coração toda mágoa, todo rancor, toda angústia e dar lugar aqui no seu coração, na sua mente, na sua boca, ao Espírito Santo. Aleluia. Santifique-se. Busque o Senhor de todo o seu coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus te abençoe. Amém, irmãos. Irmãos, queria que nós estamos num culto, nós vamos orar, né, por essas vidas, por esses empresários. Você estendesse sua mão e concordasse com essa oração, nós vamos apresentar aqui, e de uma forma coletiva, todos os propósitos, nomes. Nós sabemos que cada um escreveu pedindo, Deus também sabe, e que pela fé o Senhor possa tocar em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos Sim, aqui diante do teu altar, diante do teu trono, Pai, todas essas famílias, todas essas pessoas, homens, mulheres, crianças, donas de casa, empresários, patrões, governadores, presidentes, aqueles que estão em casa, aqueles que estão na linha de trabalho, os idosos que estão com tanto medo nesses dias. Nós apresentamos todos eles diante de Ti. A Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre nós, o Senhor levou sobre si. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, que o fardo do Senhor, que é leve e suave, o milagre, a bênção, a cura, a restauração, venha sobre cada uma das nossas vidas. O Senhor se apresente para cada um como eu sou. Aquele que precisa de libertação, receba. Aquele que precisa de cura, receba. Aquele que precisa de uma porta aberta, receba. Que o Senhor apronte cada um nessa noite para suportar o enquanto isso, enquanto o Senhor responde, enquanto o Senhor vem, enquanto o Senhor derrama, enquanto o Senhor abre a porta para essa novidade de vida. Todos estejam alicerçados em Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé e derrama, Pai, do Teu poder sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos consagrar nossa água? Estende a sua água aí. Nós temos explicado aqui, mas talvez você, alguém que entrou hoje, isso não é nada místico, é H2O, mas o Senhor, Ele opera por um comando de uma palavra, de autoridade, quando Ele mandou curar o centurião com uma palavra. Em outro caso, Ele fez um lodo, e em outro caso, Ele pôs a mão e orou. Outros tocaram nele e foram curados. O Senhor é surpreendente, e por isso nós cremos que Ele pode derramar virtude sobre esse elemento, água, e você que crê pela fé,
ser tocado e receber o seu milagre, a sua cura através desse elemento. Pai, nós te entregamos essa água. Que o Senhor possa derramar virtude sobre ela e que aumente a fé no coração do teu povo, e que todo aquele que crê, todo aquele que exercitar sua fé e tomar crendo, receba aquilo que crê, receba naquilo que acredita, sem misticismo, sem fazer disso um instrumento, mas crendo que é o Senhor, é o teu poder liberado sobre a água que está atuando no nosso corpo físico, em nome de Jesus. Amém? Se você crê e participa conosco, tome em nome de Jesus. Amém, irmãos? Receba no seu coração. Sabe, tem tido mensagens que ela sacode a gente, ela mexe no nosso alicerce. Que o enquanto isso possa trabalhar toda essa noite, amanhã, esse resto de semana, na sua mente, no seu coração. Você lembrar que você precisa estar o tempo todo preparado como um atleta. O atleta se cuida da saúde, cuida do seu estado, sua alimentação, suas amizades. Ele se cuida porque ele tem um propósito. E ele sabe que se ele não fizer isso, ele não vai chegar lá. Então, enquanto isso é necessário, mas enquanto isso, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça que ninguém te socorre, mesmo que pareça que você está, sabe, perdendo até tempo, não, Deus está vendo. Deus viu, enquanto isso, de Davi, um garoto cuidando das ovelhas do pai. Ele viu Jacó sendo trapaceado pelo seu tio Labão. Mas ele continuou trabalhando, ele continuou crendo. E o texto diz que depois de 20 anos ele saiu de lá rico, riquíssimo. Porque teve o enquanto isso. Chegou uma hora que Deus diz assim, olha, você aguentou enquanto isso? Chegou a hora de voltar para casa. Pega tudo e pode voltar. Porque Deus tem um tempo. Ele só quer que enquanto o tempo dele não aconteça, nós não desistimos. Amém? Queria que o senhor lesse, o senhor entender minha letra aqui, só essa frase aqui. Olha só que interessante. A graça de Deus não anula a sua responsabilidade humana. Deus deu, que verdade, né, irmão? Deus deu para nós, o que Ele te deu de talento da humanidade, Ele não tira. Sabe qual? Olha que coisa linda. Amanhã eu vou falar um pouco disso. Sabe qual foi o conselho de Davi para Salomão? Davi tinha a promessa, Renato, que na descendência dele não ia faltar ninguém no trono. Então está garantido por Deus. Aí ele chega a hora dele morrer, vai conversar com Salomão, o filho escolhido, indicado por Deus. Ó, vai ser Salomão que vai construir o templo, ele vai assumir o seu lugar. Não é outro, é ele. Ele no leito vai transferir a unção. Eu transferiria o que? A unção de rei, seja um bom rei, um bom governante. Não. Ser homem e seja corajoso. Qual conselho você daria para mim, papai? Ser homem. Ser homem. Ser corajoso. Corajoso. Porque o enquanto isso precisa o quê? Da humanidade e da coragem, irmão. Essa frase por último aqui, que eu pedi para o pastor ler, é que a gente vive muito falando sobre a graça, né? É. Só que a graça, que é o não favor é de graça. não merecido, e não é de graça, não nos isenta da nossa responsabilidade de fazer. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, depende de nós. O sobrenatural depende de Deus. O que nós podemos fazer, Deus está dizendo, faça. Depende de você. A graça de Deus não anula a responsabilidade nossa de fazer. Não anula a nossa responsabilidade humana. O que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Amém, irmão? Você vê, quando Jesus fala da parábola da montanha, não andeis ansiosos, ele fala assim, olha, as aves não plantam, não semeiam, mas elas colhem. Tá bom, ele tem a graça, ele vai fazer com que haja a oportunidade. Mas se o passarinho não correr atrás, ele morre de fome. É essa frase aqui, ó, a graça de Deus, né? Mas enquanto isso, para mim chegar na graça, a minha humanidade tem que
Eu falo sempre que passarinho que não paga aluguel tá cedinho piando na janela da gente. Passarinho não paga aluguel nenhum, a comidinha dele tá lá garantida e ele tá piando cedo. E tem gente querendo dormir até 10 horas da manhã, né? Amém, irmãos. Deus te abençoe, né? Que você tenha sido tocado, edificado, que essa palavra tenha falado com você, né? E até amanhã. Amanhã nós estamos aqui às 19 horas. Um beijão no seu coração. Tchau, até amanhã. Deus abençoe. Tchau.